E Oi, ainda aí? vim com apetrecho de teatro pra te encontrar, hein? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom com vocês? Hoje eu recebo a visita deste ator, Roberto Rocha, que é tão famoso no meio teatral, porque já fez musicais, mas também é famoso por ser locutor, por ser dublador. E hoje ele vai contar um pouco sobre a sua história. Não só da carreira dele, mas também da vida dele, como ele escolheu essa profissão que hoje ele segue tão bem nela. E conheceremos mais um pouco a partir de agora. Roberto, muito obrigado pela sua visita. Prazerzão. E com licença, que agora conhecerei mais um pouco sobre a sua vida Opa, profissional, pessoal. Pode? claro, por favor, tô aqui pra isso. Lá estava Roberto, morando em São Paulo, sempre morou em São Paulo? Paulistano, nasci aqui. Muito bem, lá estava Roberto em São Paulo. E daí, desde pequeno, você era vidrado em TV? Desde pequeno você teve contato com teatro? Ninguém da minha família é da classe artística. Mas eu, desde moleque, obrigava os meus vizinhos a fazerem teatro comigo em casa. Escrevia as pecinhas e trabalhava e brincava. Então acho que isso teve sempre dentro de mim, mas era muito difícil romper também, não ter o histórico, não ter ninguém na família como referência, né? Então eu acabei indo para engenharia, sou técnico em eletrotécnica e sou engenheiro eletrônico. E aí na época que eu não era o Roberto Rocha, era Roberto Aureliano da Rocha, que é o nome completo. Eu trabalhei no metrô de São Paulo 8 anos, na área de manutenção, depois na área de projeto, e eu não era feliz. Eu tinha todo dia aquela sensação de estar sendo um embuste, assim, sabe? Eu tinha promoção, me adoravam, fazia direitinho o trabalho, mas eu não me sentia seguro, porque acho que não era o que eu gostava, então eu estava sempre com o pé atrás. E ao mesmo tempo, eu sempre continuei estudando teatro. Enquanto eu trabalhava no metrô, eu tirei férias para fazer um espetáculo da Judith Molina, que é do Living Theatre. Eu tirei férias para trabalhar com Paulo Outram, tirei férias para trabalhar com Zé Celso. Era muito louco isso, cara. Então eu conseguia conciliar, as pessoas eram bem legais assim também no metrô de me liberar, os chefes, para alguma coisa que eu precisava é, no meio do expediente, assim. Depois eu tinha que pagar em horas, tal. Até uma hora que o metrô deu aquela plano de demissão voluntária. E eu falei, cara, se eu não arriscar agora, que eu ia ter um pouco mais de aporte financeiro, eu não vou fazer isso mais. Eu vou esperar ter 40, 50, 60 anos para fazer. Eu falei, tem uma hora que você tem que se arriscar. E aí eu me dei um ano. Eu falei assim, eu tô saindo com dinheiro, eu me dei um ano. Eu falei, se a carreira não der certo, eu pego o novo diploma de engenharia, que eu nem sei onde tá mais, pra ser sincero. Tá em alguma gaveta largado. E eu fico vendo essas coisas, principalmente de vocês que já estão há muito tempo no mercado. Eu fico fascinado pela história, mas eu fico curioso de como isso surgiu na sua vida. Então, assim, você estudava teatro quando estava no metrô, é isso? Isso. Eu fazia cursos livres de teatro, nunca fiz um curso acadêmico de formação. Eu fiz a banca do sindicato para ter meu DRT, né, meu registro de ator. Fiz um monte de curso com um monte de gente, estudo ainda até hoje. Mas minha formação acadêmica acabou sendo na engenharia. Mas eu sempre tinha um pé, e aí quando eu já tinha uh, idade, carro, eu assistia 200 peças por mês. E era isso que eu gostava, era disso que eu fazia, cinema era isso que eu ia atrás. Então acaba sendo inevitável, né? Tem uma hora que você tem que dar. E no começo, claro, família falando, meu Deus do céu, jura, você vai fazer isso, né? Agora, cara, eles falam assim, por que você não fez isso antes, sabe? Porque viram o quanto isso era importante para mim e o quanto deu certo também, né? Não é uma carreira fácil, mas deu certo, como qualquer outra carreira. Mas você, ó, trabalhou com Zé Celso, com vários diretores famosos, tudo. Quando foi que você trabalhou pela primeira vez com um diretor ou um ator muito famoso? Eu fiz uma peça com o Paulo Outram que a gente se conheceu no dia da estreia. Vou contar essa história. Era uma jornada Sesc de teatro e o Sérgio Ferrara, que é um baita diretor, tinha testado várias pessoas e o Paulo Outram não gostava das pessoas que contracenavam essa cena específica com ele. E aí ele falou assim, você topa fazer? E eu trabalhava no metrô nessa época, era engenheiro. E eu não podia ensaiar na hora que o Paulo ensaiava. E a gente se conheceu no dia da estreia. Aí eu fiz a cena com ele no ensaio e eu sumi do teatro. Porque eu falei assim, se ele não gostou de mim, ele vai falar um monte.
dito e feito. Fiz a cena, ensaiei, fui embora. Fui tomar café, enrolar. A hora que tinha que voltar pro teatro, voltei. Aí falando assim, o Paulo quer falar com você no camarim. Eu falei, putz, cara. Eu falei, vai descer a lenha. E eu cheguei lá e me deu um abraço. Falou assim, finalmente temos o ator para fazer o papel tal. Cara, foi um presente tão grande isso pra mim. Com o Zé Celso também fiz um Mistério Gozoso com ele. Foi um baita aprendizado. Esses caras, cara, eles dominam tanto o teatro. O Paulo era um monstro quando pisava no palco. Já era um senhorzinho quando eu o conheci, muito frágil na vida, de saúde, de mobilidade e tal. Chegava no palco, era um monstro. E depois eu trabalhei com diretores incríveis, né? Jorge Taclo, um monte de diretor gringo, né? Com esses musicais, geralmente os diretores de fora vêm. Nossa, aprendi tanto com esses caras, Gabriel Vilela. Putz, aprendi muito, 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 muito mesmo. E com os atores amigos de cena, né? Que a gente aprende também na troca, né? Então, primeiro você teve contato com o teatro. Aí, como que chega a dublagem e a locução na tua vida? A locução, a dublagem foi um amigo que começou a me indicar, que ele dirigia em alguns estúdios e começou a me colocar para fazer pontinha, vozerio, que a gente chama. E aí fui aprendendo e fui gostando e fui também dominando mais essa arte, que é bem específica, assim. Você tem que ser ator para dublar, mas como tem o sync de boca, tem ator que não consegue fazer isso e acha uma loucura. É bem específico, assim, tem que realmente dar uma estudada, é outra praia. Eu comecei a fazer muita publicidade, muita publicidade, muita publicidade, muito filme. Amanhã eu filmo 3. Amém. Da mesma empresa, mas eu filmo 3 amanhã à tarde. E a locução foi a Amandinha Costa, Amanda Costa, que todo mundo conhece, premiadíssima. Ela estava gravando uma e falou assim, putz, a gente queria um cara que tivesse uma voz assim, assim. Se tem alguém para indicar? Ela falou assim, vou chamar o Roberto, a gente fazer uma peça juntos. E aí eu comecei a trabalhar nessa produtora, o cara da produtora foi para uma outra produtora, começou a chamar, e hoje é meu carro-chefe. O que eu mais faço da vida é locução. Então é muito assim, é um amigo que te indica, um trabalho que te puxa para o outro. Claro que você pode buscar, tem escola para locução, tem escola para dublagem, tem escola para tudo. Mas no final o que vale acabam sendo as indicações, as pessoas que te puxam para dentro do mercado também. E você correr atrás, né? Porque também nada vem de bandeja. Depois de ter passado por tudo isso, eu me pergunto, e agora eu pergunto pra você, quando que você parou e pensou, deu certo, deu tudo certo? Ou você se pergunta até hoje? Me pergunta até hoje. Não. Tem hora que a gente fica perguntando. É muito louco, porque sempre que você escolhe um caminho, você deixou de trilhar outro. Desde quando eu fico me perguntando se eu não deveria ter investido mais em TV, se eu não devia ter. Mas não tem como saber essas coisas, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo também. Eu nunca fechei porta, mas talvez por morar em São Paulo é muito mais complicado fazer TV. Eu fiz uma novela só até hoje, 2 minisséries da HBO, muito papelzinho pequeno também. E adoro fazer, morro de vontade de fazer muito mais. Mas aqui em São Paulo eu acabei caindo nos musicais também por acaso. E aí isso foi dando certo. E é uma época que tinha um atrás do outro, que ficava muito tempo em cartaz. Então foi muito bom porque dava também uma estabilidade financeira. Então toda vez eu me pergunto, eu falo assim, putz, eu tô vivendo, tá bacana, tô ganhando meu dinheirinho, tô uma vida bacana. Mas sempre você tem o que você gostaria de fazer, né? Eu acho que eu queria, de repente, poder escolher mais papéis, ter mais trabalhos para eu escolher. E tem hora que eu corro atrás, pelo amor de Deus, me contrate. Mas a gente nunca vai saber, né, o que a gente deixou para trás, se ia ser melhor ou se ia ser pior. Eu vou agarrando o que tenho na frente e vou feliz, de verdade. E você é muito autocrítico com o seu trabalho? Já fui mais. Hoje em dia eu aprendi a me divertir. Eu falo que se eu me divertir, no mínimo vou levar metade da plateia junto nas vezes. Sabe? Eu sou muito sério no trabalho, muito sério, muito sério. Mas essa coisa de diversão é de realmente me divertir. Eu vejo as coisas que eu faço, eu vou atrás, eu vejo os meus concorrentes, assim, por exemplo, de locução. É mais fácil eu ficar atento se eu não peguei um trabalho, o que o outro fez de diferente que pegou, ou de teste de comercial, eu vejo o que o cara fez de diferente. Mas tem hora que eu falo, eu já aprendi da mesma coisa. Não é o melhor que pega, é o mais adequado. A gente vê isso muito em musical. De repente não é o melhor, é o mais adequado para o papel. Idade, tipo físico, tipo vocal, um monte de coisas. Então eu aprendi também a isso. Falei assim, não era para mim, sabe? Eu falo assim, a grande preocupação é quem está montando a peça. Ele que tem que fechar um elenco. É mais um trabalho, vai ter outro daqui a pouco. Então a preocupação é deles. A minha é chegar lá e fazer o meu melhor. E se eu fizer um teste ruim, eu fico mal. Se eu fizer um bom teste e não for chamado, tudo bem. Não era para mim.
E aí, como que funciona? Você fez o teste lá pro teatro. Você fica super ansioso ou você, pelos anos que você tem, você já lida melhor com isso? Fica ansioso pra caramba, fica sem dormir, porque muitas vezes daquele teu teste depende do teu próximo ano financeiro também. E a gente não pode ser hipócrita de falar que só vale, eu quero papel. Tem hora que você tem que pagar a conta, então você quer muito fazer. Hoje em dia, eu corro menos atrás das coisas de teatro, porque a locução é uma paixão que eu tenho e que me dá uma estabilidade. Eu tenho um estúdio em casa, então eu tenho um conforto de trabalhar de casa, isso é muito importante para mim também. Mas quando eu piso no palco, é a minha praia, cara. É a minha turma, é a minha família, é onde eu sou mais feliz. Quando eu fico fora um tempo e eu volto a fazer, eu falo, putz, por que eu fiquei um ano sem fazer teatro? Então agora que eu acabei de fazer uma temporada, já começa a procurar o que eu vou fazer de novo. Aí daqui a pouco passa até. Mas eu já tô meio ligado no que vai ter nos próximos tempos, que a gente não sabe como é que vai ser com essas novas leis e incentivos e, enfim, os grandes musicais eu acho que estão fadados a ter um vácuo agora, né? Um hiato. Mas, ao mesmo tempo, a gente está batalhando para manter o teatro vivo, né? Mas você consegue perceber quando você para pra pensar a tua evolução, você verifica os medos que você tinha lá no começo, tanto como locutor quanto como ator, e de repente hoje você fala, olha, eu evolui nisso. Putz, total, mas não tem nem o que falar. Ser o protagonista do Castelo, por exemplo, me põe num outro lugar de responsabilidade, assim mesmo, até de ser um exemplo para todo mundo lá dentro, de postura, de condução, de profissionalismo. Eu fiz espetáculo com a Marília Pera. Ela era a primeira a chegar, a última a ir embora, era a primeira a estar no palco para aquecimento, ela estava sempre pronta, ela exigia que tivesse aquecimento vocal, exigia que tivesse aquecimento corporal. Aí você fala assim, cara, se a Marília Pera está fazendo isso, vou eu ficar no camarim lixando unha, lendo um livro? Não vou lá fazer com ela. Então eu aprendi, eu falei, cara, essa postura do líder mesmo, assim, sabe? Do líder, não do palco, mas líder da entourage, assim, da coxia, da turma toda, da família, né? E o Castelo, são 2 horas de espetáculo, eu fico 1h55 no palco. Então eu tinha essa preocupação de estar bem, de estar com a voz boa, de estar fazendo o meu melhor, de estar completamente entregue o tempo inteiro. É um, é um trabalho de atleta, assim, no final das contas, né? O Fantasma da Ópera, a gente ficou 2 anos em cartaz, eu fiz a primeira temporada, não essa que tá agora. 7 sessões por semana. Bela Fera, 7 sessões por semana. Então você vai percebendo que você vai dominando técnica de cansaço, de voz, de manter aquilo vivo, porque é difícil também, depois de 2 anos dando o mesmo texto, fazendo a mesma marca, como manter isso vivo. E eu aprendi muito com a Tânia Nardini, que é uma excelente diretora e foi assistente de muita coisa aqui no Brasil e é a diretora agora no Chicago, no mundo inteiro, do musical. Do manter o frescor. Ela falou, tem uma coisa para descobrir. Volte e meia, assim, estava fazendo espetáculo há 1 ano e meio. Ela falou assim, naquela cena, aquela frase, você não acha que quer dizer isso? Eu falo, cara, como é que ela... Agora ela me falou isso e caiu uma ficha tão incrível, sabe? Ela não larga o espetáculo. Ela não deixa amolecer. E eu levo isso muito pro meu trabalho. Eu falei assim, acho que a repetição ajuda na segurança, mas ela não pode ser já sei fazer. Tem que, tem que ser só para te deixar mais seguro. Só para isso. E quando você era iniciante no meio, você passou por alguma situação que você ficou mal ou de repente pensou em desistir por conta dessa situação? De alguém não te tratar bem? Nunca teve de não tratar bem, não, pra ser sincero. Nunca teve. É, O meio do teatro é muito solidário nesse ponto. A gente se gosta muito e torce muito um pelo outro. Nunca tive isso, não. TV que dizem que é um pouco mais acirrado por causa dos egos e tal, a minha experiência é muito pequena. Então nunca tive essa coisa de ser tratado assim mal. Já tive em publicidade, de diretor também, mas eu entendo também, o cara tá lá para ganhar dinheiro, não quer ir embora, é comercial de TV. Mas também tive experiências tão legais de comercial de TV, de uns caras com um trato tão bacana de sensibilidade na direção, de cuidado com o ator. Então, pra ser sincero, nem lembro mais de coisa ruim. Coisa ruim já ficou no ruim. E você acha que todo ator passa, e daí eu vou querer saber se você passou, por uma fase de deslumbramento? Principalmente quando você começa a fazer uma peça maior e você tem muito retorno bom, você lida com pessoas de alta patente, digamos assim. Eu acho que tem uma hora que você acha que você já chegou lá. E aí você vê que você não chegou nada, né, lá. Tem uma hora que eu comecei a fazer. Pô, eu saía de um espetáculo pra entrar no outro mesmo.
do diretor ir lá e me pagar mais caro para eu fazer o dele. Tem uma época que foi muito legal, assim, dos musicais, era um atrás do outro, sem nem pensar, não tem nem que esquentar a cabeça. Então tem uma hora que você fala assim, uau, eu sou o máximo, né? E você vê que você não é nada no final das contas. Tem mais uma galera chegando sempre pronta no mercado, cada vez mais pronta. E com tudo, assim. Então eu aprendi a continuar sempre batalhando assim mesmo, sabe? Não tem esse deslumbramento, não, cara. Tem essa coisa de você achar que já tá seguro, mas não tá nada seguro, não. Eu nunca tive esse deslumbramento. Meu ego fica bem na última gaveta, assim, sabe? Da prateleira, não dou bola pra ele. E eu li numa entrevista que você concedeu que, na época, te assustava um pouco o fato da idade, por você ser desvalorizado, digamos assim, possivelmente pelo mercado no decorrer do tempo, todo ator, né? Pode passar por isso. E hoje em dia é o mesmo medo? Como eu trabalho mais com voz agora, menos com imagem, eu não tenho esse medo. Mas, por exemplo, eu cheguei a gravar em um mês 7 comerciais. Agora eu não faço um teste por mês. É raro o mês que eu faço teste. Então isso já é uma prova que tem uma fase, eu estou com 49, tem uma fase que você não é nem jovem nem velho. Então eu fico no meio num limbo de muitos papéis também, até no teatro. Eu ainda não faço o papel do pai e do vô muitas vezes, mas também não faço mais o dos jovens. É muito louco isso, você fica meio num limbo assim. Então talvez quando eu envelhecer um pouco mais, vier mais cabelo branco, talvez eu tenha mais papéis de novo. Mas a voz te permite a não ter idade, né? A voz é mais tranquila de fazer. Então o medo já passou um pouco. Talvez por eu ter focado em outras coisas. Mas você se vê pressionado em, de repente, não, eu tenho que ter um corpo legal, tenho que ter uma preparação ok, ou você segue o fluxo e, o meu corpo é assim, mas é algo que eu não me sinto pressionado em ter o corpo assim. Olha, eu já fui muito ligado, assim, de ir pra academia depois de fazer 2 sessões de teatro na madrugada. Era uma coisa meio bizarra. Mas é porque eu tava em outra fase também que exigia que eu tivesse esse corpo pra fazer os trabalhos que eu fazia. Hoje em dia, aos 49, ninguém vai me ver pelado no palco. Então, eu tô mais preocupado em ter minha integridade física pra trabalhar. A não me machucar, a tá bem. Eu não tenho mais esse encantamento pela beleza. Eu tenho por tá pronto para um trabalho pesado, porque fazer 6, 7 sessões de musical de 2 horas, 2 horas e meia, é um trabalho pesado. As roupas são muito pesadas. No Fantasma da Ópera eu usava um casaco de 25 quilos. Então, subindo e descendo escada. Então, a repetição, ela te machuca muito e você não tem tempo de se recuperar. Então, hoje em dia, o que eu cuido do corpo, cuido do rosto, do que for, é para me manter bem para trabalhar, mas não tem essa encarnação, mas não. Deixa o povo que faz malhação, cara. Vamos falar agora sobre os musicais. Qual foi seu primeiro musical? Foi a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, com direção do Gabriel Vilela, que eu pedi para fazer. Eu fiz uma carta para ele falando que eu tinha saído do metrô, que agora eu queria ser ator, para ele me dar uma chance, e ele deu, cara. É mole. E aí depois de lá, eu fiz Vitor ou Vitória, do Jorge Tacla, com a Marília Pêra. Eu vou tentar lembrar a ordem, gente, peraí. Aí acho que eu fui pro Fantasma da Ópera. Do Fantasma da Ópera eu fui pra Bela e a Fera. Bela e a Fera eu fui pro Chicago. Do Chicago acho que eu fui pro My Fair Lady, também do Tacla. Esses outros eram todos de gringos, né? Essas franquias que vêm lá no Teatro Renault. Aí My Fair Lady. Aí eu fui fazer Godspell do Falabella. E Godspell do Falabella acho que foi antes. Mas enfim, teve Godspell do Falabella também, foi bem bacana. A gente foi um tempão, a gente viajou. Eu vou já pular a ordem, mas aí teve Médico e o Monstro, né, Jack and Hyde, que é esse chapéu aqui, que era igualzinho que eu usava no Chicago, que a gente fazia as coreografias. Teve Jack and Hyde, teve Castelo Rá-Tim-Bum, teve as 2 montagens. Esqueci alguma coisa de musical? Acho que eu falei todos. Vários. Eu vou querer saber sobre esse chapéu, mas antes eu queria saber, pro pessoal que não conhece o ritmo frenético de um musical, principalmente desses grandes, como que funciona? Porque quando vocês entram em cartaz, vocês já estão há muito tempo juntos. Então, como que funciona? Esses que vêm de fora, que a gente chama de franquia, a gente tem mais ou menos 5 a 6 semanas de ensaio só.
Porque não tem tentativa e erro. Vem o diretor, o coreógrafo, o diretor musical, você tem que cumprir aquilo. Não tem, aqui, vamos fazer isso. Não, vamos mudar. Quando é criação, tem muita tentativa, o diretor fala, putz, não funcionou. De fora você já vem com um cenário pronto, já vem com um figurino pronto, então é muito rápido. Então é uma avalanche, assim, a gente geralmente ensaia das 10 às 19 ou das 10 às 20 de segunda a sábado, durante 6 semanas. E aí tem os previews, né, que geralmente a gente faz uma semana de espetáculos espetáculos fechados para patrocinador, para imprensa, para amigos, até abrir a bilheteria. Quando abre a bilheteria, a gente já está mega seguro no palco. É bem tranquilo. Quando é montagem original, geralmente são quase 3 meses de ensaio, porque aí você vai ter que montar a coreografia, e a coreografia não é isso, e vai ter que aprender a música, vai ter que mudar coisa da letra, porque não foi feito nunca. Então tem um monte de coisa que você não sabe, você vai ter que se adaptar com um novo figurino, com um cenário que nunca foi feito. É bem mais cansativo, bem mais cansativo. Mas é muito legal também criar alguma coisa junto, né? É bem legal você poder ajudar na coreografia, ajudar. Não tem nada, então pode ser tudo, né? É bem legal. Mas quando você pega um musical grande, assim, que já vem tudo pronto, você tem menos liberdade de criação, de repente, na hora do improviso ou de colocar um caco? Quase nenhum. É muito raro. A não ser que eles peçam alguma coisa de humor, geralmente, aí você consegue trazer uma coisa pro Brasil, para uma piada que vai funcionar aqui. Aí você tem um pouco mais de liberdade, mas geralmente é muito mais engessado. Porque, por exemplo, até Fantasma da Ópera, Evita, a gente fez aqui, era a montagem original, do Jorge Tacla que dirigiu. Mas ele é inteiro cantado, com a orquestra tocando durante 2 horas e meia. Então você não tem tempo, você tem que seguir, é uma ópera. Você segue o ritmo da música, então você não pode fazer qualquer coisa diferente. No caso do Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, o cenário é muito perigoso. Tem fogos que saem do chão, tem cenários de toneladas que passam, então você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Se você brincar, olhar para o lado, você vai levar uma topada de um elefante passando. Né, então tem essa rigidez de você se proteger, porque são espetáculos muito mecânicos, é bem complicado. E você fez alguns que envolviam o público infantil. Quando você faz com esse segmento de público, vocês, atores, recebem algum tipo de assessoria para, de repente, tomar cuidado com a tua imagem, o que você faz nas redes sociais, porque o público, consequentemente, vai te procurar nas redes sociais? Nunca tive isso. A Disney, no contrato da Disney, a gente não pode revelar nenhum truque de efeito especial, por exemplo. A gente tem que responder, está escrito no contrato, magia Disney. Você não pode falar nada nunca. É a única orientação que a gente tem de não poder falar, mas como é que a fera some? Magia Disney. É a resposta padrão. Que eu acho bonitinho até. A gente fala que o Mickey mandava a gente falar isso. Mas a gente tem a preocupação porque tem a preocupação, sabe, que vai ter criança, que você falou, hoje em dia, ainda mais com rede social, muito fácil, porque quando a Bela e a Fera já tinha menos. Agora, cara, a molecada de 2, 3 anos me adiciona e quer conversar. Então você tem que ter um cuidado maior, né, do jeito que vai falar, o que vai postar. Mas acho que isso é pra vida, né, pra todo mundo. Não é só pra quem trabalha com criança. Ainda mais hoje em dia. E gostaria de saber sobre esse chapéu. Conte-me sobre ele. Esse aqui é do Jack and Hyde, o Médico e o Monstro, que foi um espetáculo lindo, 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 que o Fred Hanson, que é um inglês que mora aqui no Brasil, que dirigiu agora o Sunset Boulevard, ele é um gênio. E esse aqui, os figurinos eram do Faust-Hatten, e eu ganhei esse chapéu para guardar de recordação. E era igualzinho o que eu usava no Chicago, então eu guardo. E a gente nunca ganha nada do que vem. Eu ganhei as luvas do LeFou, da Bela e a Fera, mas ela sumiu em alguma mudança. E eu ganhei um sapato de sapateado do Vitor ou Vitória, do Jorge Tacla. O sapato tá lá em casa, eu uso para fazer quando eu faço aula de sapateado, mas a luva sumiu e esse chapéu aqui é o que eu guardo de... Eu falo que meu mundo dos musicais está nele, porque ele é difícil musical, ainda mais de dança, do Bob Fosse, alguma coisa que não vai ter um chapéu coco, né? Então eu guardo ele com todo amor do mundo. É meu xodó. E desses todos que você passou, eu sei que talvez você responda que todos têm um amor enorme no seu coração, mas não tem um favorito? Tem. A Bela e a Fera é muito especial, muito especial, muito especial. Foi meu primeiro grande papel assim no musical daquele tamanho. Então eu guardo ele com carinho absurdo. Eu tive o prazerzaço de fazer o mesmo personagem nas 2 montagens oficiais que tiveram, com diferença de 7 anos entre elas, né? Então para mim foi incrível.
O Castelo Rá-Tim-Bum também. Eu gosto muito de público infantil, porque acho que a gente tá levando uma mensagem, uma formação, um gosto pelo teatro para pessoas que estão em formação. E você vem de magia, vem de ilusão, vem de beleza, vem de tanta coisa bacana, né? Então eu tenho esses espetáculos. Chicago é um musical que eu jamais esperava fazer. Eu tinha assistido lá fora. É o espetáculo mais bonito que eu vi na minha vida. Simples, não tem troca de cenário praticamente, não tem troca de figurino, mas eu acho ele inteligente, acho ele sensual, acho ele sacana na dose certa. E aí quando teve teste aqui, eu jamais esperava passar. E aí eu passei. E aí foi bem legal pra caramba. Então, pra mim, tem esse lado de ter conquistado um espetáculo como dançarino, mais do que como ator, né? Então, foi um aprendizado e uma confiança que me deram absurda. Quando eles passaram, eles falaram assim: você passou, só que você vai ter que estudar agora durante 3 meses até a gente voltar pra montagem. Eu estudava todos os dias, balé e jazz. Todos os dias, 6 vezes por semana. Nossa, puxado. E alguma vez você achou que fosse ter perfil para um personagem, mas não, você foi aprovado para esse outro? Todas as vezes, praticamente. Porque a gente não. Você vai muito na. Eu vou muito sem saber para que eu tô indo, pra ser sincero. Eu vou para fazer. No caso do Castelo Rá-Tim-Bum, não. Eles já tinham feito o teste, eu não tinha mandado material. Eles não conseguiram achar a pessoa adequada, que eu falei do adequado, né? E eles me ligaram sem eu ter mandado material, se eu queria fazer um teste no último dia que ia ter teste. E aí eu fui lá para esse papel específico, mas em geral eu vou abertão, eu não sei para onde vai. Tem espetáculos que eu nem conheço quando eu tô fazendo audição também. Então é meio até bobo eu falar, eu quero fazer o fulano. Eu não sei, de repente tem outros muito mais interessantes. Eu deixo pro diretor, que já tem 20 anos de direção de espetáculo, saber onde eu me encaixo melhor, né, na brincadeira. E depois de tanto tempo em cartaz fazendo o personagem, como que você se distancia, dá tchau pro personagem? Você tem esse teu momento? As pessoas geralmente no último dia fazem uma festa e tal. Eu não gosto, eu gosto de ir pra casa. Eu gosto de ir pra casa fazer o luto do personagem. Eu gosto de ficar quietinho, gosto de. O jeito de me despedir é ficar quietinho. É, meio que um respeito, assim. E geralmente no dia seguinte você tá fazendo outras coisas, já vai ficando. O final de semana após a temporada que é esquisito. Porque você acostuma a não ter final de semana. E de repente você tem. E aí você não sabe o que fazer com aquilo, os amigos não te ligam porque acham que você tá em cartaz ainda. Então você fica meio num vácuo, porque é a hora que você tinha que ir pro teatro. O dia seguinte não é o pior, acho que o pior é o final de semana seguinte, que você fala, ih, tinha que estar no teatro, não tô. Eu vou pro cinema então agora, não tá. É estranho esse lado. Mas eu aprendi a lidar também com as despedidas. A gente fica com muita falta das pessoas, mas também aprendi que a gente vai se reencontrar. Então é mais tranquilo hoje em dia. Claro que dá tristeza, mais pelas pessoas, sabia? Do que pelo personagem ou pela peça. Pelo convívio gostoso que é. O camarim é o lugar mais engraçado do mundo. É muito engraçado. Você fala as coisas mais engraçadas e troca coisas muito boas. Então eu tenho saudade das pessoas mesmo. Mas eu vou encontrar com elas em outra hora. Tudo bem. E você, no dia a dia, tá num personagem, você já se pegou com trejeitos ou modo de falar? No seu dia a dia você fala, opa, peraí, isso daqui é do personagem. Nunca peguei, não. Porque em teatro ainda, geralmente eles são muito exagerados até, né? Então, gente, se eu estiver fazendo o Nino um dia na rua, as pessoas vão me bater. Ou o Lefu da Bela e a Fera. Então, não tem muito isso não, de levar. Acho que não. Mesmo. Então, você nunca fez nenhum personagem que fosse muito próximo ao seu jeito? Em publicidade, sim. Em TV, sim. Em teatro, não. Teatro tem uma distância. Até. Tô pensando aqui nos musicais, passam fora do Brasil. Ópera do Malandro, a gente era malandro de rua carioca. Então, no teatro nunca teve nada próximo a mim, e que é onde eu mais fiz. Talvez se eu fizesse uma novela durante um ano, novela tem muito do naturalismo, né, de eu tentar trazer mais próximo de você, talvez eu tivesse uma confusão. Mas em teatro não, é mais distante mesmo. E você já lidou com TV, você conhece o público de teatro. Como que é o assédio desse público? Porque em teatro você vê a peça, quer tirar foto depois. E aí TV, as pessoas te vêm e começam a te ligar. Você como lida com isso? E como lida com a crescente disso? Eu ainda não sou nada famoso para ser parado na rua pra gente querer tirar foto. No teatro é normal, a gente sai até pelo carinho que as pessoas têm, é normal ali. É difícil alguém me reconhecer. Teve uma coisa muito legal. Antes dessa temporada do Castelo, eu tava abastecendo meu carro no posto de gasolina lá da minha casa, que eu acabei de mudar. Uma mulher parou e falou assim: oi, tudo bem? Vocês vão voltar com a peça? Eu olhei pra trás e falei: acho que ela não tá falando comigo. Eu falei assim: oi?
falei, peça de carro, tava tão... Ela falou assim, a peça do Castelo Rá-Tim-Bum vai voltar? Eu falei, vai, você sabe? Ela falou assim, não, tô perguntando porque eu queria muito que voltasse. E ia voltar mesmo. Eu falei, gente, ela me reconheceu de óculos, de boné. Eu jamais teria essa ligação da pessoa. É muito, né, é difícil. Acho que quem faz TV, é famoso na TV, é um pouco mais delicado porque você está sendo, ainda mais hoje com celulares, você é filmado o tempo inteiro, é fotografado o tempo inteiro. Acho que deve incomodar um bocadinho, né? Eu ainda não cheguei nessa fase da fama. E se chegar? Eu vou ter que aprender a lidar com ela, né? Não sei como é que vai ser isso. Acho que tem uma hora que deve incomodar. Eu entendo quem fica de mau humor, porque tem hora que você está querendo conversar, ou está querendo estar relaxado, está querendo estar Mas também é o preço da nossa profissão. Acho que se você quisesse ser completamente anônimo, tem o trabalho de dublagem, que é de ator, trabalho de locução, que é de ator. Tem outros trabalhos que você pode fazer. Eu acho que, na verdade, só traz isso televisão, nem cinema traz isso, de você ser, né? A televisão é muito, novela em especial, né? Você é reconhecido na rua, nem minissérie, essas coisas, acho que é mais tranquilo hoje em dia. Estou agora nas minhas mãos com uma crítica. A única crítica ruim da minha vida ele vai ler, gente. Para saber como você lida com cada crítica. Porque foi em 2012 essa crítica, faz um bom tempo. Mas eis que o Dirceu Alves Júnior, que é jornalista da revista Veja, ele tem uma nota aqui, eu vou ler só o finalzinho, que é quando fala do Roberto. E tá escrito assim: a montagem, no entanto, perde o ritmo com o ator Roberto Rocha, que, como recepcionista da clínica, passa o tempo inteiro em cena, mas não usufrui das chances cômicas do papel. Eu fiquei umas 2 noites sem dormir até reencontrar o elenco. Ele tem toda a razão, o Dirceu é um baita crítico, pra ser sincero, e ele tem toda a razão de ter escrito isso. Mas é muito louco, assim, porque teatro, o ator não faz aquilo sozinho. A gente tem uma direção, a gente tem um texto, a gente tem a produção. E essa foi a indicação que era para eu fazer. Então, até eu entender isso, eu falei assim, gente, eu estou fazendo o que me mandaram fazer, o que eu sou pago para fazer. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, ó, esse caminho que vocês queriam tanto, que não era o que eu concordava, mas eu fiz porque eu estou lá, eu sou mais um na história. Eu falei, esse caminho que vocês queriam tanto que eu seguisse, não deu certo, a gente está tendo crítica. Posso mudar? Posso fazer o que eu quero? Faz, experimenta. E aí a peça mudou, e aí eu me diverti muito, e aí eu peguei e falei, é isso. E a gente tem que aprender também a equilibrar a balança. Se você tem 10 pessoas falando bem e uma falando mal, ela não pode ser mais importante que as 10 que falaram bem. Mas ela também é importante. É um Dirceu de uma revista bacana, é um crítico bacana, né, o Dirceu. Então eu pensei, falei, tá, e o que eu posso fazer com essa crítica? E mudei, conversando com direção, conversando com produção, conversando com a nossa autora, porque eles queriam um caminho que a gente viu que não era o ideal. E tudo bem, acontece. Mas também tem crítica boa, gente, então tá tudo bem, tudo bem. De Castelo, tem um monte, Chicago. Tá tudo certo, tô feliz. Mas você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não conheci, cara, não conheci. Mas quando a pessoa fala muito bem, eu geralmente sou muito legal, eu vou lá e eu agradeço pessoalmente, tento fazer uma grata. Quando fala mal, fazer o quê, né? É o trabalho dele, puxa vida. Mas qual o peso de uma crítica assim para uma montagem que você está? O diretor, ele te cobra algo a mais por conta só da crítica? Qual o peso dela? Não, porque você está fazendo o que ele te pediu, senão ele teria te tirado do espetáculo. Se você não está cumprindo o que ele te deu, ele vai falar, cara, você não está cumprindo, vamos embora, que já aconteceu na minha frente com outros atores, de falar, bicho, não tá legal, vamos mudar isso. Já aconteceu de ser ator demitido durante o processo. Se você está fazendo o que o diretor pediu, o que toda a equipe criativa pediu, a culpa é ruim de falar, né? O resultado é de todo mundo. É que no jornal sai o ator não sei quem, lá. Só que esse ator tem um núcleo aí todo em cima dele, né? Você não faz aquilo sozinho. Você não pirou um dia que o cara foi assistir e falou, hoje eu vou fazer só porque ele tá vindo aqui e vai mudar tudo. Não, você fez em cima de um monte de gente que te falou, esse é o caminho. E aí é a hora de falar assim, gente, não deu certo. A gente muda, a gente mantém isso e vamos botar a cara pra frente e eu levo tapa toda noite. E aí vai também da direção ser maleável ou não, de falar, cara, o caminho realmente, acho que a gente, vamos experimentar outro. Porque é tão bom, cara, se não é uma montagem fechada, no vácuo, que foi uma coisa que você não pode mudar nada, vamos mudar, por que não? Você faz tudo à noite, não para fazer igual, mas para fazer melhor. Senão, se fazer igual, faz cinema, né? Faz TV, que fica lá para sempre.
O teatro a gente tem a obrigação de fazer melhor a cada noite. Então, se é uma coisa que não deu certo, vamos mudar. Muda-se coreografia, muda a letra de música, corta a cena, muda cenário, muda tudo. Por que não pode mudar uma atuação também de um ator, né? É um processo vivo. Mas uma opinião assim, de um profissional, né, com esse alcance que a revista Veja tem, ela é mais valorizada ou o público também tem um peso quando critica na internet, de repente sobre alguma peça? É mais difícil, mas acontece ou já aconteceu? Um crítico a gente leva mais a sério porque é uma pessoa que estudou para isso e que está fazendo teoricamente sem paixão. Está fazendo porque é o trabalho dele, com as métricas dele, com todos os padrões dele de controle, de estudo, enfim. O público muitas vezes vai por paixão. Não gosta, não concorda, enfim. Mas claro que todo mundo quer ser amado, né, gente? E ainda mais a gente que a gente bota a cara lá, né, no tapa, é muito delicado. E é uma profissão. Você está sempre com o ego, você está se despindo de muita coisa para estar lá, você está mostrando muitas vezes todos os seus defeitos. Então é chato quando alguém vem e te critica por aquilo, né? Te põe para baixo. Você está tentando fazer o seu melhor, né? Mas é inevitável também. A gente está lá para escutar isso. Mas a gente tem que aprender a dar uma blindada, de verdade. Não dá para levar a sério também tudo. Ainda mais com tanto hater que tem na internet. Que não é só para quem é ator, não. Para qualquer pessoa, se você puser uma foto sua na praia, vai ter alguém detonando, vai ter gente falando bacana. Se está curtindo férias, não sei onde, vai ter gente detonando. A gente está muito exposto hoje em dia, né? Todo mundo é crítico e todo mundo tem um megafone muito potente, que é a internet, né? Que são as redes sociais. Mas você tem que ter um equilíbrio para isso, cara. Começa a falar muita tranqueira, bloqueia, bicho, passa para frente. Putz, você não vai conseguir mudar a pessoa, ela só quer te odiar, né? Se tem um porquê, se é um cara de uma revista, vamos avaliar. Mas também ele é só mais um. Vamos também não ficar maluco. É uma crítica, é um cara. Outros podem ter adorado. Você tem que levar em conta porque é uma profissão do cara. Aí tem que avalizar um pouco mais. Mas críticas em geral, a gente, não gostei. Porque não gostei, porque não gostei. Mas, tudo bem. Ok, já passamos pelo assunto chato. Mas e a primeira boa? Quando a primeira crítica boa, de repente, numa revista assim, saiu você, meu Deus, como foi? Eu saí do metrô e fui fazer um monólogo. Ó a coragem, muito cara de pau. Dirigido pelo Marco Antônio Pâmio. E é um texto super difícil e tal. E o Alberto Guzic, que é falecido agora, que é um baita crítico, ele foi assistir e falou que um monte de coisa que tinha na montagem. Ele falou assim, mas tudo se releva tudo pela força da atuação do Roberto. Cara, eu jamais esperava ter uma crítica numa Folha de São Paulo, acho que era da Folha de São Paulo, falando meu nome, falando tão bem de um primeiro espetáculo que eu estava realmente apostando as fichas todas, né, cara? Então é muito legal. Aí depois eu fui fazer. Aí o Daniel Boaventura fazendo o espetáculo, ele falou assim: cara, você tem que começar uma hora a deixar de ser também só do coro e começar a pegar coisas maiores, tem que falar uns nãos também para algumas. Para poder também galgar seu espaço. Se você está no coro, raramente vão falar de você. Mas quando você começa a ter espaço, vão falar. E aí é parte, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, eu tinha certeza que ia ser detonado. Certeza absoluta. E não fui, cara. Não fui. É impressionante. As críticas são todas muito legais comigo. Muito bacanas, muito bacanas. Então eu aprendi a me divertir mais. Eu falei assim, se é pra ser falado mal, vamos pelo menos se divertir naquelas 2 horas, né? E é isso. Bom, falamos sobre coisas boas, ruins. E você tem 2 profissões, várias profissões, na verdade, né? Porque é locutor, tudo, mas se enquadra na de ator, diretamente. E se por algum desvio da vida você tivesse que voltar para a tua área de engenharia? Engenharia não iria mais. Eu seria um excelente vendedor, de verdade. Não estou sendo bobo, não. Eu gosto de gente. E a engenharia não me deixava muito ter contato com gente. Eu tinha contato com meus pares ali. De vez em quando eu ficava 8 horas em cima de papel e sem falar um oi para quem estava do lado. Não é muito mais minha cara mesmo. Não consigo. Eu gosto de falar com gente. Eu gosto da troca. Então eu teria que trabalhar com alguma coisa que fosse contato com gente. Então acho que eu seria um baita vendedor mesmo. Acho que qualquer coisa que tivesse contato com gente, cara, eu adoraria ser psicólogo, adoraria. Tem um monte de coisa que eu acho que eu correria atrás ainda agora e seria muito feliz, de verdade. Contanto que tivesse gente do meu lado. E se você pudesse esbarrar contigo mais novo hoje, o que você falaria pra você?
larga a engenharia mais cedo, vai estudar teatro, cara, corre pra USP, vai fazer EAD, vai fazer ECA. Não, eu falaria mesmo para acreditar nos meus sonhos desde sempre, porque apesar que a engenharia, querendo ou não, me deixou também muito mais sério com algumas coisas, eu sou muito metódico com algumas coisas que também ajudam, tudo ajuda em tudo, né? Mas eu diria, cara, vai, tenha menos medo, arrisca, vai embora. Ia dar mais certo talvez antes, sei lá, se eu também, não sei. A vida é muito louca, né? Não sei. Mas a gente costuma ouvir muito que diploma não compra talento. Mas tem como a pessoa reconhecer que nasceu pra isso? Eu acho que na persistência, se naquela crítica ruim que você me fez lembrar agora, eu tivesse falado assim, ai, não, realmente não é pra mim, eu teria ido embora. Eu teria voltado pra engenharia. Eu teria feito qualquer outra coisa na minha vida. É saber que você vai ter percalço, vai ficar sem dinheiro uma época, vai perder personagem que você queria, vai perder papel que você queria, vai ter outra pessoa, vai ter competição. Essa garra que faz você falar, é a minha. Eu, o meu dia mais triste é quando eu não tenho trabalho. Então eu estou no lugar certo. Se eu tiver trabalho de segunda a segunda, muito, eu estou muito feliz. Hoje eu fui para 3 estúdios, dublei pra caramba, tô aqui conversando com você que eu tô adorando. Amanhã eu vou dublar de manhã, eu vou filmar à tarde comercial de TV. E tô muito feliz, acabei de fazer o Castelo. Falei, cara, que bênção, né? Num Brasil que a gente está com tanto desemprego, tanto problema, a cultura sendo socateada, essas coisas todas que a gente está vivenciando, né? Fernanda Montenegro sendo xingada, gente. Puxa vida. Então, se a gente está num país que. Tá vendo? As Fernanda Montenegro sendo xingada, eu vou ficar chateada por causa de uma crítica, gente. Pelo amor de Deus, agora é que não tem nem que pensar nisso mesmo, né? Então, acho que se eu acordo feliz porque eu tenho trabalho, que no metrô não acontecia isso. Eu acordava falando assim, ai, segunda-feira. Eu tinha síndrome da musiquinha do Fantástico. Eu escutava a musiquinha do Fantástico e ficava mal. Agora eu vou feliz, cara. Então eu tô no lugar certo. Se eu trabalhar 14 horas por dia, eu vou reclamar, tô cansado, ai minha voz, ai a perna, dor no pé. Mas eu tô feliz. Então eu tô no lugar certo. E daqui pra frente, projeto futuro, o que você procura fazer de diferente? O que você quer fazer que você não teve oportunidade ainda? Eu queria fazer TV a sério, fazer mesmo uma coisa longa em TV. Não sei se vou ter essa oportunidade em toda a minha vida, mas isso eu queria muito, sim. Tem coisas no teatro que eu quero fazer muito ainda. Como locutor, tem muita coisa que eu quero ainda também dominar. Como dublador, tudo tem onde crescer muito. Mas de vontade era ter um papel para desenvolver na TV, assim, durante um bom tempo, para sentir toda essa carga de ficar 9 meses no ar. Eu queria ter essa oportunidade. Eu vou falar uma coisa que está muito presente em mim, porque estava no Castelo Rá Tim-Bum. A magia não acabou. A gente falava isso várias vezes durante a peça. E eu acho que é isso que a gente tem que levar para a vida. Que de vez em quando a gente acha que os ciclos fecharam, ou que alguma coisa não está bacana, e a magia não acabou. Ela pode mudar, ela pode recomeçar, ela pode ser outra magia, mas ela não acaba. A vida da gente é feita de ciclos. A gente tem que aprender que ela não corre em círculos, ela vai em espiral. Você passa pelos mesmos pontos, mas você tem a obrigação de estar passando pelos mesmos pontos de um jeito diferente. Acho que é isso que é a maturidade. Então a magia não acabou, não acabou.